Isadora Matiel é uma empreendedora social, apaixonada pela junção da ciência com o impacto social, o que se revela nos múltiplos projetos que desenvolveu e desenvolve. Nascida em Campinas, no interior de São Paulo, no Brasil, Isadora tem formação em ciências biológicas, onde atuou com pesquisas com a ecologia marinha, além de ter um mestrado em oceanografia, no qual desenvolveu um microchip para ajudar no tratamento de águas de lastro de navios. Depois do mestrado, resolveu atuar como empreendedora social, tendo fundado, em 2015, a Fomenta, um negócio de impacto que acelera organizações da sociedade civil para o fortalecimento em gestão, inovação e sustentabilidade financeira nessas organizações. Este negócio deu-lhe uma experiência em filantropia, investimento social, privado, desenhos internacionais de voluntariado corporativo e mentoria de negócios e organizações de impacto social. Em 2022 saiu da operação da Fomenta para um ano sabático, onde passou meio ano a viajar e outros 6 meses a preparar para trabalhar com ciência e impacto social. Recentemente veio para Portugal para fazer um doutoramento em mudanças climáticas, sendo que atualmente atua num fomento de parcerias e iniciativas académicas com o ecossistema de impacto, empreendedorismo e filantropia, através do seu podcast Impacto Científico e o seu novo empreendimento ainda a ser lançado. Olá Isadora, antes de mais, muito obrigada pela disponibilidade e por ter aceitado o convite para estar no Fala Fala e espero que tenhamos aqui um ótimo momento de conversa, como já é habitual no podcast. Eu que agradeço, Ana. Muito obrigada pelo convite. Fiquei super feliz com o convite. Fiquei mais feliz ainda de ter te conhecido, conhecer tua história também. Então, para mim é um prazer estar aqui e agradeço a oportunidade. Pronto, e a verdade é que eu e a Isa conhecemos na Casa de Impacto, estivemos lá no Bootcamp e para quem não conhece, a Casa de Impacto é um hub de empreendedorismo social, o melhor da Europa pelo Financial Times, recentemente recebeu esse prémio. E obviamente que a primeira pergunta que eu tinha que fazer, dado esse contexto, e até porque reflete muito a tua carreira, Isa, é como é que Uhum. surgiu a paixão pelo impacto social e porquê o impacto social? Boa, Ana. Bom, eu acho que a paixão eu fui conhecer, entender que era uma paixão depois de adulta, mas o porquê do impacto social não tem como não falar da minha própria história, porque eu sou filha por adoção. Então, desde que eu me entendo por gente, os meus pais falam sobre projetos sociais, falam da importância de voluntariado, de filantropia, de doação, de onde eu vim, né? Então, eu só estou nessa minha família por conta de um projeto social, por conta de uma organização da sociedade civil. Então, depois de adulta, num processo de transição de carreira, que eu voltei a me conectar. Durante a infância, né, já fazia voluntariado, mas nesse processo de transição de carreira, que eu comecei a olhar o impacto social com essa paixão profissional, não só como uma questão ali da minha vida, da história. E, enfim, e aí eu me apaixonei por esse lugar em que você pode fazer, ter uma atuação profissional, fazendo um bem, assim, de uma forma muito explícita, né? Uma causa muito clara. E, enfim, eu acho que a gente vai falar bastante sobre isso aqui e é por isso que eu escolhi o impacto social. Muito interessante a história, eu não tinha esse contexto, mas acho que realmente se calhar tivesse aqui um impacto dessa boa ação também que tiveram para contigo e tu se calhar quiseste também retribuir, está certo? Com certeza, com certeza. E o mais assim também é de depois o contexto que eu estava, né, um contexto um pouco mais individual, profissional, e a entrar em contato com as organizações da sociedade civil que tem esse contexto sempre altruísta, né, sempre pensando nos outros, eu me senti muito bem nesse lugar, né? Mas com certeza teve um impacto pessoal na minha história e aí ver pessoas que fazem isso como profissão, eu achei incrível. E a verdade é que tu falaste aqui numa transição de carreira, tu tinhas estudado ciências biológicas, correto? Uhum, Como é que sim. se deu aqui essa transição entre essa área e o empreendedorismo social? Boa, boa. Bom, eu sou apaixonada ainda pela biologia, pela ciência. Eu fiz uma graduação mais focada em pesquisa acadêmica, a clássica, aquela pesquisa mais teórica, né? Uma coisa mais descritiva. E aí, no meu mestrado, eu fui para uma pesquisa mais aplicada, que aí tinha uma interação também com startups, incubadoras, aceleradoras. Eu tinha que resolver um problema muito prático e real ali do meio ambiente, né? Que no caso era uma lei que ia entrar em trâmite para multar navios que não faziam a troca da água de lastro, que é aquela água que eles colocam no casco para o navio não tombar.
E aí tudo isso tem uma questão sanitária, né? Porque o navio ele transita de continente para continente, leva espécies de um continente para outro. Então imagina o problema não só biológico, mas sanitário que causa disso. Então eu tinha que desenvolver ali uma forma rápida de detectar essa água, esse monitoramento, se ele foi tratado ou não, e testar alguns formas de tratamento. Então, nisso eu interagi muito com empresas, com empreendedores, e eu fiquei muito empolgada em ver essa ciência sendo aplicada, né, de uma forma tão rápida para o mercado. E aí, então, quando eu terminei o meu mestrado, a única certeza que eu tinha é que eu não queria ir para o doutorado direto, eu queria estar nesse lugar, né, de poder aplicar e ver a minha pesquisa ali no mercado, sendo vendida, enfim, a gente poder resolver aqueles problemas. Só que quando eu comecei a buscar por empregos, eu tinha uma carreira. O que eu recebia de feedback é que minha carreira era muito acadêmica e que eu não sabia quase nada de gestão, não sabia direito os vocabulários, as palavras. Na verdade, a gente sabe fazer uma gestão de projetos, mas não sabe usar as mesmas palavras, né? E então eu não ia bem nas entrevistas, tudo era muito novo. Eu cheguei até a ir num fundo de investimento para apresentar o meu mestrado, para vender a ideia. E esse fundo foi super legal comigo. Não era uma aceleradora, era só dinheiro. E aí ele falou assim: olha, vai estudar mais, pega uns meses aqui para você estudar sobre gestão, e aí depois você volta, porque a parte técnica e biológica, oceanográfica, tá perfeito, mas a gente precisa, né, entender como que vai produtizar, como precisa ter esse caldo, né, que a gente chama aqui no Brasil, né, esse caldo de gestão. E aí, quando eu fui, então, estudar sobre gestão, eu acabei encontrando o empreendedorismo social. E aí eu me apaixonei, porque imagina, quem escolhe biologia já escolhe também por uma causa, né? Já tem um pezinho nesse lugar de você fazer algo que tem um impacto ambiental, na saúde, enfim. E aí, quando eu vi que eu poderia fazer isso, mas sem aquela pressão só pelo lucro, mas sim, o principal foco é o impacto que você vai causar. Só que você vai gerar uma receita para pagar o seu próprio salário, para poder criar outros empregos, e aí foi que eu me apaixonei. E eu falei, nossa, então peraí, então acho que quero saber mais o que que é esse empreendedorismo social. E para falar a verdade também, o meu mestrado, apesar da pesquisa ter sido muito bem, assim, a parte científica, eu gostei muito, mas a parte da gestão do meu laboratório, o tipo de orientação foi muito tóxico. Então, eu estava num momento que eu não queria mais entrar em contato com aquilo. Eu não estava com uma maturidade emocional para lidar de novo com tudo aquilo. Então, para mim também foi um lugar de deixa eu explorar outros temas. E aí, então, dentro do impacto social, quem que está fazendo isso? E aí eu fui em busca de organizações de sociedade civil, né, as ONGs, para conhecer outros projetos e ver qual deles eu ia gostar. Então, foi mais ou menos nesse sentido, essa transição das ciências biológicas para o impacto social. Quando eu cheguei dentro dessas ONGs, o que eu tinha para contribuir era, eu sei escrever projetos. Então, os últimos 8 anos da minha vida, eu escrevia projetos para captar recursos científicos, né, para pesquisa. Então, eu sabia muito bem colocar ali uma introdução, o problema, a justificativa do porquê que a gente tinha que atacar aquele problema, quais eram os recursos que a gente ia precisar, o método para fazer, quais resultados esperados. Então, foi aí que eu comecei a atuar dentro das ONGs. Só que aí, como uma boa pesquisadora, eu fui olhando assim, poxa, dentro dessa ONG, eu vi um problema. Será que outras também têm? É uma questão de gene amostral. Então, eu peguei o carro e comecei a visitar mais de 70 ONGs ali perto da minha cidade, assim, no interior de São Paulo, e comecei a ver um padrão, que aí foi que deu a ideia da Fomenta, que é a que a gente também acho que vai comentar. Então, o processo de transição foi esse. Então, tu estudaste um bocadinho de gestão mais autodidata ou fizeste algum programa para depois Foi entrar mais autodidata. em autodidata e conseguiste então depois arranjar esses fundos para desenvolver o teu microchip ou partiste logo depois para a Fomenta? Como é que se deu a transição? Boa. Eu parti logo para a Fomenta. Na verdade, foi autodidata, mas eu tive muito apoio da Fundação Estudar, que é uma fundação importante no Brasil, que é junto com a Fundação Lehman, né, que são filântropos também, empresários, enfim. E então lá tinha não necessariamente cursos de gestão, mas tinham cursos, por exemplo, de
liderança, né? Então, assim, você fazia contato, então eu tinha um pouco ali de conteúdo, mas a grande parte foi autodidata. E aí, um grande ponto foi que o meu marido, que também é biólogo, na altura ele estava trabalhando numa startup de impacto social. Então, esse tema, desculpa, era muito comum dentro de casa. E ele, antes de ir para essa startup, ele também fez uma transição de carreira da biologia, né, para chegar nessa empresa. E aí ele atuou na empresa dos pais deles, que os dois são empreendedores. Então ali ele também foi entendendo na prática o que era fazer gestão, fez uma pós em gestão. Então dentro de casa eu tinha alguém para trocar e, além disso, uma pessoa que tinha já uma rede de potenciais investidores. Então, quando eu desenhei a Fomenta, ele foi a primeira pessoa, né, que eu fui trocar, né, feedback, e até o momento que eu chamei ele para ser meu sócio. Eu falei, olha, vamos deixar, a gente faz um termo aqui, se der problema, a gente prioriza o casamento e deixa quieta a empresa, mas enquanto tudo der certo, vamos tentar, porque a gente não temos filhos, somos novos, a gente começou a pagar um apartamento que dá para a gente aí, de repente, ir para um aluguel. Foi um pouco de loucura, né? Aquela loucura dos 20 e poucos anos, né? E ele topou. Então isso assim, eu sei que foi uma sorte minha também ter dentro de casa. Então, quando eu fui buscar investimento, o Lohan, ele já tinha essa lista de pessoas por conta da bagagem dele. Então, na verdade, assim, ter uma sociedade complementar é muito importante, porque é difícil, né, você já ter tudo. Então, isso já ajudou bastante, porque na verdade a gente demorou quase uns 10 meses para conseguir o primeiro investimento da Fomenta. E mais do que isso, para conseguir o primeiro contrato. Então, o papel dele foi fundamental nesse início, e aí foi direto para a Fomenta e esqueci ali o microchip. Sim, e também, como tu estavas a referir, eu acho também, agora que tu tocaste nesse ponto, também é muito importante esse tipo de sociedades em que se complementa, se calhar, uma parte mais de gestão com uma parte mais técnica, é verdade. E sentiste também muito isso em relação ao Fomenta, o que eu acho muito interessante. E mesmo em relação a isso, tu já me tinhas falado que a Fomenta era um espaço de incubação para projetos sociais. Estou correta? Uhum. Querias Sim, sim, explorar um bocadinho mais, explicar aqui o que é a Fomenta em si, de forma mais. claro. Uhum. Bom, a Fomenta, ela também é uma organização da sociedade civil, uma ONG, ela começou como uma empresa, mas o ponto foi ali, quando eu estava a procurar ONGs para entender o que eu poderia contribuir, né? Eu não queria criar algo que já existia, eu queria ajudar quem já estava fazendo algo bacana, né? E aí eu fui entender que o padrão, assim, em todas as conversas, eles não tinham tempo, dinheiro ou conhecimento para fazer a gestão. Então, assim, quando você pergunta para uma ONG qual é o grande problema, é a captação de recursos. Só que é só a casquinha, né, a pontinha do iceberg. Tá, mas por que falta recursos? Então vamos ver. Ah, talvez a comunicação não está clara, talvez na hora de buscar o investimento, o recurso não está claro o porquê que você quer, como vai usar esse dinheiro, questão de time para executar, como que o projeto está elaborado. Então aí é toda uma questão também de gestão, né? E aí, na época, como eu estava autodidata, me atualizando sobre gestão, eu fui muito para o lugar ali da gestão ágil, a gestão de startups, e eu achei incrível, porque é muito focado também no método científico, que é experimento rápido, não ter muito medo de errar e vai, pouco planejamento, vai e conversar, testar, se expor, não ficar dentro de casa muito tempo tentando deixar algo perfeito. E aí eu percebi que naquela época, o que as ONGs tinham acesso de gestão, de cursos e conteúdos, eram mais nesse lugar um pouco mais teórico, mais tradicional, de mais planejamento. E aí eu falei, poxa, por que não traduzir então isso que as startups estão bebendo, né? Então tem de conteúdo, só que com o linguajar do terceiro setor. No Brasil, grande parte das cara, assim, na verdade, cada região é uma região, né? Então, uma ONG de Campinas ou de São Paulo é totalmente diferente do norte, nordeste, enfim, do sul do país. São quase países Então, dentro de um país. São quase vários países exato. dentro de um país.
Exato, é muito diferente, é muita diferença. Então, a gente também tinha que ter essa sensibilidade do linguajar, não sei se você me entende, assim, do estilo de fala, né? Então, não usar termos em inglês, deixar também com exemplos focados para o terceiro setor, do dia a dia. Então, a gente foi construindo isso junto com os próprios gestores das ONGs. Isso que foi legal, né? Então, aí no fim, a Fomenta, ela é esse lugar em que a gente quer apoiar quem ajuda os outros, né? Apoiar outras ONGs. Então, a gente tem alguns cursos, né, digamos assim, capacitações para esses empreendedores sociais de ONG, muito focado em gestão e inovação. Então, a gente fala sobre liderança, fala sobre gestão de equipe, gestão de projetos, captação de recursos e etc. Só que o pulo do gato, né, a ponta, foi que ao mesmo tempo que nós estávamos entendendo a dor dos gestores das ONGs, a gente vai falar, bom, mas eles não têm dinheiro para nos pagar, para pagar toda essa capacitação. Quem que paga? A gente foi ver, poxa, tem as empresas, né, de responsabilidade, que tem a área de responsabilidade socioambiental, tem os filântropos. Então, vamos conversar com esse pessoal para entender o porquê que eles dão pouco dinheiro para as ONGs, o que que barra. E aí a gente foi descobrir do outro lado também. Eles, poxa, eu não confio em ONG, eu não sei o que que eu preciso olhar para poder passar o dinheiro. Eu gostaria de pagar uma capacitação para um fortalecimento institucional, para que eu possa ter mais confiança que vai fazer um bom uso do meu dinheiro. Então, a gente foi ouvir ambos os lados para construir esse produto. Então, hoje, quem nos paga são essas grandes empresas, institutos e fundações empresariais que querem se relacionar com essas ONGs. A gente faz uma curadoria dessas ONGs e a gente também faz esse fortalecimento. Então, meio que a gente foi entender, né, quem tem o dinheiro, o poder de compra, quem tem o interesse, quem tem a dor, para tentar fazer tudo isso acontecer. Lá está, vocês servem aqui quase um intermediário, tanto na parte da capacitação dessas ONGs Exato. e como da angariação desses fundos que eles precisam para se desenvolverem e para desenvolver os seus projetos, correto? E vocês focam só Sim. em ONGs ou também em outras empresas sociais, como vocês próprios são? É somente em ONGs? Só o terceiro setor, só a ONGs. O nosso foco é esse. O que a gente às vezes estimula é as próprias ONGs, dependendo do nível de maturidade dela, no programa que ela está, a gente estimula elas criarem os negócios sociais como uma fonte de receita para elas terem a sustentabilidade econômica. Mas se é uma empresa, né, um CNPJ de empresa, a gente não consegue fazer parte. Aí a gente indica outros parceiros. Sim, porque também, pelo menos aqui na parte do empreendedorismo social, o que eu tenho visto é que principalmente na parte das empresas sociais, nós estamos aqui no setor chamado 2.5, não é? Uhum, O uhum. terceiro setor, que é mais a parte das fundações e ONGs, e o setor 2, que é o privado. Então, às vezes, em termos legais, também é um bocadinho difícil para essas próprias empresas sociais estarem aqui ou num sítio ou no outro, mas pronto, se vocês depois pegam também nessa capacidade das ONGs terem também esses próprios negócios sociais para ajudar as suas Sim. missões, portanto, eu acho que é muito interessante. E como é que foi essa experiência de criar esses métodos de capacitação? Qual foi também o impacto que conseguiram extrair dessa vossa atividade? Conseguiram medir isso assim na prática? Medir impacto é algo bem complexo, né? É bem difícil, mas a gente sempre tenta colocar algumas métricas, desde número, valor captado ao final do programa, então quanto aquela organização conseguiu captar, número de parcerias feitas, então parceiros também é um valor, é um ativo para a organização. Agora eu já não estou mais na operação, já faz uns 2 anos no dia a dia, então eu não vou falar nenhum número específico para não ser injusto, né? Porque com certeza já está atualizado. Mas eu lembro mas com certeza, assim, mais de 500 ONGs a gente atuou no Brasil e em 11 países da América Latina. Então, a gente tem um programa que é de voluntariado corporativo, que é uma das formas de levar capacitação de gestão para essas ONGs. Só que usando também as habilidades, os skills dos funcionários, dos colaboradores das empresas. E aí a gente fechou com a Johnson Johnson, que quis levar para todos os países da América Latina que ela tinha sede.
Então, a gente fez no México, a gente fez no Chile, a gente fez na Argentina, enfim, tem vários, Colômbia, Costa Rica, enfim. Então, foi muito interessante também ver esse impacto, até porque a América Latina tem um contexto muito parecido, né? A gente foi lá conversar, visitar, usamos o time deles, né? Os nativos, para também capacitamos a nossa metodologia com eles. Então, o impacto, assim, de alcance e de números é muito grande, mas o que eu mais me emociona é o impacto que eu vejo durante o programa da postura desses empreendedores. Porque quando a gente fala ONG, eles não se sentem empreendedores sociais, porque faz pouco tempo que a moda do negócio de impacto, empreendedores sociais, começou a ficar sexy, né? Só que são muito mais focados em empresas, em gerar lucro. Só que uma ONG, ela pode prestar serviço, se ela tem isso no estatuto, ela pode vender um produto, pelo menos no Brasil, isso é permitido se tiver no estatuto, né? Ela só não pode distribuir esse lucro para os fundadores, né? Aqui também é assim. E é a mesma? Perfeito. E então, assim, só que eles não têm essa autoestima de empreendedores. Eles falam, eu sou um gestor, eu sou uma gestora, uma diretora de uma ONG. Mas, poxa, é uma organização complexa igual, não importa o CNPJ, não importa. Eu até fico, às vezes, chateada, né, em alguns lugares que as pessoas sempre ficam com essa diferença. Não importa, importa o impacto que você. Se a gente está falando de negócios de impacto, organizações de impacto, o primeiro é o impacto. Depois vem CNPJ, porque muitas vezes você escolhe o CNPJ de acordo com o tipo de financiamento que você quer atingir. Exato. Né? Então, por exemplo, né, a gente estava falando de ciência, dependendo do escopo de ciência, é melhor ser uma ONG para você acessar fundos perdidos, que são fundos mais pacientes, do que você virar uma empresa, que ainda o mercado não está tão entendido, né, do assunto, do retorno, né, daquela pesquisa. Mas, enfim, voltando, eu acho que ver esses empreendedores sociais de ONG eles começarem a até melhorar a postura, sabe? Assim, o jeito, a expressão, eles se sentirem valorizados, reconhecidos, para mim é um dos impactos que eu acho mais bonito na Fomenta, assim, sabe? E essa rede que cria entre eles, esse apoio deles se sentirem parte de uma classe, né? De que realmente o trabalho deles é muito importante. E eu acho que, assim, a partir desse momento que você ganha autoestima, aí o céu é infinito, né? É o limite, porque você tem segurança e vai para cima para fazer. Sim, até estar, lá está, rodeado de gente que está a querer contribuir e a querer desenvolver as suas próprias ações naquele meio. E esses Perfeito. programas costumam durar mais ou menos quanto tempo? De 9 meses a 12 meses, depende. Mas o que acontece muito, nossa, a gente tem clientes que nós já estamos no quinto ano, que renova e aquela turma continua numa rede. Então, por exemplo, a gente tem 3 trilhas, digamos assim, pedagógicas, né, que é o básico. Então, pelo menos por 3 anos, aquela organização pode passar por nós, porque vai mudando os tipos de assunto. Mas depois a gente consegue também trabalhar assuntos de inovação, fazer cursos menores, né? Então não precisa ficar 9 meses, daí depois fica 6, depois fica 3, ou depois fica. Você pode participar de uma rede, e aí você escolhe uma vez por mês, vai ter um evento, alguma coisa, e você escolhe participar daquilo ou não para reciclar. Então é algo que não tem fim, digamos assim. E tendo essa tua experiência com a Fomenta, de criar e essa organização, e agora, por exemplo, estás em Portugal e ires a um bootcamp na Casa do Impacto, como é que foi essa experiência? Estar na Foi Casa do muito Impacto? interessante. Conseguiste, se calhar, encontrar pontos em comum entre as duas organizações? Como é que funciona? Sentiste isso? Sim, Ana, total. Primeiro que eu fiquei muito feliz pela qualidade que eu encontrei. Eu me senti muito, muito bem-vinda, muito acolhida. Eu consegui desligar da minha mente totalmente que eu já estava naquele lugar de facilitadora e aproveitei o conteúdo. Eu acho que esse processo é um processo que o período sabático me ajudou muito, né? Esse momento de você começar a ser mais humilde, que você não é porque você já fez que você sabe tudo. O conteúdo sempre vai entrar de uma forma diferente, por mais que já não seja tão novidade para você. E eu achei incrível a equipe, eu me senti muito bem. Fazia tempo que eu não estava com outros empreendedores sociais, eu estava mais com os acadêmicos.
Então eu me senti plena, eu estava muito feliz e eu achei um nível altíssimo de qualidade, de seriedade, de entrega da equipe. Então foi muito legal e eu gostei de estar do outro lado da mesa, foi muito bom. Trocar aqui os papéis, não foi? Exato. Olha, e tu também tinhas falado aqui que fizeste um ano sabático. A mudança para Portugal foi motivada por esse ano sabático? Como é que foi essa experiência, ter esse ano sabático? Se pudesse também partilhar aqui, se calhar, uma aprendizagem que retiraste desse período, qual seria? Claro. Acho que esse do ano sabático dá para fazer uma outra conversa também, porque eu ainda estou entendendo tudo que aconteceu. Eu acho que a mudança para cá teve sim um pouco de influência, mas na verdade, desde que o motivo que eu saí da Fomenta foi para tentar fazer essa união dessas duas experiências, né? A parte científica com o impacto social. Então, para mim era muito claro isso. Logo no primeiro mês que eu saí, primeiro que eu tive um problema de saúde, um pouco de burnout, então eu também tive um problema de ter que recuperar a minha saúde, então os primeiros meses foram praticamente recuperação, eu não vi nada de trabalho. Só que eu fui acompanhar o meu marido, que ele é empreendedor também, lá nos Estados Unidos, em São Francisco, que estava perto de San Diego, e San Diego é um lugar muito legal, assim, para quem é da área da biologia marinha. E lá eles falaram: olha, se você quer empreender com biologia marinha, vai para Portugal. E eu já conhecia, por conta da graduação, o tema de economia azul, biologia marinha de Portugal, né? Então, para mim, assim, se eu quisesse voltar para a ciência, teria que ser no meu lugar de conforto, que era a biologia marinha, oceanografia. E aí foi que eu comecei a pesquisar sobre Portugal. Achei esse programa de doutoramento em alterações climáticas, que eu achei perfeito para mim, porque é um programa que esse primeiro ano são só cadeiras, né, só disciplinas, e são de pessoas com backgrounds diferentes. Então, na minha sala tem gente da economia, do direito, tem biólogos, tem gente da engenharia. Então, é primeiro um núcleo comum e depois você vai entender qual que vai ser o seu projeto de pesquisa. Então, não é um projeto da biologia ali, né, muito focado em laboratório, igual eu estava acostumada no meu mestrado. E aí, o ano do sabático, eu também vim para Portugal num Web Summit para entender, poxa, será que é aqui mesmo, né, que eu vou querer vir? Porque, querendo ou não, eu vou ter que desfazer de 11 anos de uma vida ali que eu já tinha com meu marido na nossa casa para fazer essa mudança, né? A gente tinha vontade de mudar de país um tempinho, mas a gente sempre teve vontade de voltar para o Brasil, né? E aí, como eu vi que o presencial era só um ano aqui, eu falei, poxa, perfeito, então vamos. Vim para cá para conhecer, me apaixonei por Lisboa, por tudo, pelas pessoas, me sinto muito bem, sou muito acolhida aqui. É um lugar que a cultura de curtir a vida, de ver o pôr do sol, então tem o trabalho, mas tem essa coisa de vocês, assim, que é diferente, né, do Brasil, que acho que a gente me pega, então, mais ou menos, né? Talvez Lisboa ainda eu tô sendo muito gente boa, né? Porque você que é do Porto, acho que sabe aproveitar até mais. Mas ainda é diferente ali da bolha que eu estava no Brasil, então a gente aproveita bastante aqui, mas a gente sabe que é por um tempo só e logo mais a gente volta. Mas sim, então acho que nesse sabático eu consegui experimentar um pouquinho. Eu viajei acho que para 15 países ao total. Então, assim, tô feliz com a escolha de ter vindo para cá. Uau, e 15 países deve ter sido assim umas viagens fantásticas, deves ter aprendido assim muitas e visto muitas outras culturas. Creio que também deve ter sido uma experiência muito Sim, interessante. Olha, e em relação ao sim. teu doutoramento, lá está, tinhas dito que só mais posteriormente é que vão focar numa área de pesquisa mais concreta, correto? Já tens alguma área que tu gostasses de avaliar, de fazer a tese? Bom, eu acho que assim, de ideia, é difícil eu tirar o empreendedorismo social, né? Então, eu tenho pensado muito em como avaliar as organizações da sociedade do Brasil que já atuam na adaptação e mitigação climática. Então, o que que elas já produziram de tecnologia social, ambiental e que muitas vezes não estão em papers científicos, né? Então, como a ciência reconhece isso, quais são as possibilidades de fazer essa aproximação da
academia com essas organizações, enfim, estou olhando um pouco por aí, mas para ser bem sincera, eu também estou muito aberta no sentido de entender se esse realmente é meu caminho, sabe? De entender se eu sou mais, vou causar mais impacto como empreendedora ou como acadêmica, né? Também acho que eu tenho que fazer essa leitura para ser honesta comigo e com os outros. Então, eu também estou no momento que eu estou para avaliar essa situação, para que rumo que eu vou tomar. Porque eu gosto, eu tenho uma dificuldade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu sofro muito, sabe? De achar que não tô completa naquilo. Então, eu estou nesse momento de avaliação para que lado que eu vou. Por enquanto, estou tentando aproveitar o máximo que eu consigo, tanto da academia como do empreendedorismo. E achas que é importante haver essa ligação no meio académico ao empreendedorismo e mesmo se calhar ao impacto social, até por causa destes problemas todos que nós vemos em termos sociais, conflitos, mudanças climáticas? Achas importante haver essa ligação dos três fatores, dos três meios ou não? Eu acho que sim, Ana. Eu acho que eu não estou aqui para dizer que a ciência tem a resposta para tudo e é a única que valida algo, né? Agora que tem alguém cientista, alguém da área científica, que realmente isso funciona, de forma alguma. Mas eu vejo muita similaridade nesses ambos setores, né? Do impacto social e da ciência. Então, são ambos profissionais muito apaixonados pelo que fazem, muito bons tecnicamente e que recebem pouca valorização profissional e poucos recursos. Então, eu fiquei pensando assim, se essas pessoas se juntam, algo maravilhoso pode acontecer, né? No sentido de dar mais união, né? Mais força para isso. Agora, na parte da captação de recursos, se você tem um método bem feito e você tem um distanciamento ali da paixão da causa, e aí você mostra com números, evidências que realmente aquele impacto é gerado por meio da ciência, do método científico, tem muito mais chances de ser ouvido, né? Então, eu acho que tem um outro lado que eu vejo também de cientistas, principalmente no Brasil, que tem uma fuga de talentos para outros países, porque não tem muitas bolsas de investigação, então a gente perde muita gente boa, e às vezes também porque essa pessoa não vê muito propósito naquela pesquisa, não tem muito estímulo. Então também eu vejo que ali é uma forma de trazer e reter esses talentos para dentro do país, e, enfim, né, para a gente conseguir desenvolver novas tecnologias e também economia e redução da desigualdade social. Também é muito nesse sentido que tu também criaste aqui o teu novo projeto do impacto científico, não é? Gostavas de nos falar Perfeito. aqui um bocadinho mais sobre. Tens o podcast, tens a newsletter, não é? Perfeito. Na verdade, tem um porquê por trás, né? Uma intenção de um novo empreendimento de impacto por trás, mas como tudo tem que começar com o teste e saber se tem audiência, né? Então, o podcast primeiro, é uma forma que o público que eu quero atingir, cientistas, consegue escutar, então são pessoas que conseguem prestar atenção nesse tipo de mídia. É uma mídia que eu gosto bastante, porque eu não preciso ficar aparecendo tanto, é só no áudio, tem uma criação de roteiro, de escrita, e é uma forma aí também de produzir conteúdo e ver se tem gente interessada nesse assunto. Então, antes de colocar algo para o mundo, entender. Poxa, existem realmente cientistas que trabalham em parceria com ONGs, que estão interessados nisso? Como que está a audiência? Entender quais são as dores, os desafios, entender quais são as áreas possíveis, né, dessa interseção acontecer. Então, eu também estou usando como uma pesquisa de mercado, né, barra um teste, né, de audiência. Sim, também quase. Eu acho que nós também já tínhamos falado disto, de começar a colocar as coisas para o mundo e a fazer algo em concreto para desenvolver aquele projeto a longo prazo. Até Perfeito. tu já tinhas dito que uma startup começa muito assim, não é? Testar, a tentar meter as ideias para fora, a ver se funciona ou não. E tu também estás a fazer isso com o teu projeto, o Impacto Científico, que está muito interessante. Se vocês não conhecem o podcast, também fica aqui a recomendação. Também tem uma newsletter muito interessante. Achas que existe aqui um certo mito e também alguns desafios associados a esse impacto social e à ciência? Sentes isso quando estás no teu meio académico, no teu meio de empreendedorismo? Que desafios é que achas que Uhum. existem?
Nossa, existem vários desafios, né? Primeiro que eu acho que ter nós, no momento que nós estamos como humanidade, né, ter mais soluções baseadas na ciência é uma forma de ter mais soluções, né, para esses problemas que nós estamos enfrentando. Então, a gente precisa ter a união da ciência, dos acadêmicos, com quem também está na prática, né? Porque não é só estar na universidade fazendo previsões, né? Tem que ter isso e também não é só tá ali na ponta, né? Fazendo o que pode ali para uma conservação ambiental, para uma recuperação das pessoas, enfim, é que agora a gente está passando por uma fase muito difícil no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, com desastres naturais, né? Chuvas intensas, várias mortes. Então, assim, tá uma situação muito difícil. Eu acredito que tem que ter mais essa interação da ciência, dos cientistas com os acadêmicos. Eu super entendo que você não precisa ser o salvador da pátria, né? E você pode querer fazer uma pesquisa mais teórica que vai contribuir, você pode querer não se envolver com ciência e fazer ali o seu trabalho na ponta. Mas eu acho que tem gente que ainda não ou tem vontade ou ainda não entendeu que pode ter essa interação, né? Então, como que a gente pode criar espaços para esse contato acontecer mais? Porque eu acho que todo mundo só tem a ganhar com isso, né? Então, desafios são muitos, como eu comentei, né? São profissionais e trabalhos que recebem menos recursos, então, se eles se juntam, pode ter mais chances de atingir recursos, né, juntos. Então, um pode validar o impacto do outro, o trabalho do outro. Então, eu acredito que tem muito a se ganhar nessa parceria. Sim, eu também por mim falo, muitas vezes é preciso a parte mais técnica e mesmo com base em investigação, para certos projetos de tecnologia, de empreendedorismo, que são de empreendedorismo social, mas mais ligado à tecnologia, pronto. Eu também, Uhum. não sou digital e tu também estou a explorar esses aspectos. Realmente há vários desafios e as mudanças climáticas são um deles e que pode ser melhorado e combatido, digamos assim, mesmo em junção com não só com a ciência, mas também com estes empreendedores sociais e com novas tecnologias. Portanto, eu acho que é muito relevante. E mesmo em relação à questão que está agora a acontecer aí no Brasil, acho que Sim, também é uma questão bastante preocupante sim, e, infelizmente há muitos prejuízos para muitas vidas por causa sim, sim. desses problemas. Sim, eu só queria adicionar, assim, quando a gente está numa ONG, a gente tem ali um serviço para o bem público, né? Então, a gente tem que estar à disposição do que a sociedade precisa, demanda, né? Ainda mais nesses momentos de catástrofe. Mas quando também a gente está numa universidade, principalmente pública, que é lá no Brasil é muito comum, né? E você fala, poxa, eu tive acesso a uma educação de alta qualidade de forma gratuita. E como que eu posso devolver, né? Como que eu posso contribuir com todo esse meu conhecimento, acesso para a sociedade, né? Então, acho que tem um pouco de responsabilidade individual também. Exato. Olha, agora para quebrar aqui este momento um bocadinho mais pesado que falamos do Brasil e tudo, eu Uhum. gostava de te perguntar se tens alguma sugestão, alguma dica para quem quer começar no empreendedorismo, principalmente no social. Certo. Bom, Ana, eu acho que primeiro, assim, começar a seguir, né? Então, quando a gente começa a ter contato com um novo setor, a gente aprende novas palavras, novos termos, e é como a gente começa a abrir outras abas, né? Da internet e da nossa cabeça, assim. Então, procurar por podcasts, procurar por pessoas, então, empreendedores sociais, LinkedIn, redes sociais, entender um pouco alguns termos, e aí disso com certeza vai para um segundo momento que é participar de eventos, onde essas pessoas estão, o que elas estão falando, quais são as oportunidades que existem. E eu acho que aí, no geral, do empreender, lógico, é muito difícil, principalmente se você está sozinha, mas não ter muito medo da exposição, né? Não ter muito medo de errar. A gente sempre vai errar. Eu estou indo empreender pela segunda vez e erro, assim,
eu tinha uma certa fantasia que poderia ser mais fácil, porque eu já fiz uma vez, e não é, né? Então é muito essa conversa, esse diálogo interno com o nosso ego, né? De querer já ser perfeito de primeiro, né? E não, então se expor, dá preguiça, é difícil, dá vergonha ir para conhecer pessoas novas, ir em eventos. Você chega num evento de uma área nova que você não entende bolhufas, nada do que estão a falar lá. Mas é uma questão de tempo, né? É uma questão ali um pouco de resiliência, talvez, não sei, para comer. É isso, assim, não dá para acertar de primeira, e o nosso trabalho é sempre ter problemas para resolver, nunca vai estar perfeito, né? Então, eu acho também que saber se divertir com esse processo é muito importante. E não desistir, continuar sempre. Uhum. E Pronto. ter pessoas legais e boas, né, como uma rede de apoio, né, porque lógico, né, como toda profissão tem altos e baixos, muito mais baixos às vezes, né, no começo, porque são muitas incertezas, mas ter pessoas ali que você confia e que te dão um tapinha nas costas, né, é muito importante fazer essa curadoria de família e amigos, quais são os temas que você vai falar para cada um, né, qual tipo de energia você consegue de cada pessoa, vai aprendendo e você consegue ter ali um bom arsenal de bateria para quando você precisar, né? Concordo absolutamente, sim. Pronto, e olha, eu não te podia deixar de fazer. Ainda não vou para a minha pergunta tradicional, que eu encerro sempre os episódios com esta pergunta quando tenho convidados, mas tu já tinhas falado aqui também um bocadinho do teu projeto do impacto científico, mas também estás a dizer que estás a preparar um novo projeto nessa ótica. Achas que nos podias dizer aqui algum spoiler ou ainda não podes revelar? Pode, assim, eu posso revelar um pouco que eu já tenho, né? Porque cada dia muda, né? Hoje mesmo, antes de entrar aqui, eu estava alterando o pitch deck inteiro, porque eu faço reunião com o investidor no dia seguinte, já mudo tudo, e é isso. Mas, assim, basicamente, acho que a ideia no geral, né? Porque é difícil falar agora, são esses serviços, porque eu estou nessa fase de captação, construção do problema, da solução. Mas basicamente é como aproximar mesmo os cientistas do impacto social, né? De quem atua em organizações da sociedade civil, de quem está no setor público, dos empreendedores sociais. Então, como que a gente pode aproximar? Porque a gente tem um problema de um lado de que cientistas querem contribuir e às vezes eles não têm também recursos, estão naquele limbo entre uma bolsa de investigação para outra. E então falta de recursos, e do outro lado a gente tem empreendedores, a sociedade civil e setor público querendo acessar cientistas para poder fazer uma pesquisa, montar um laboratório ou validar o impacto, mas eles não sabem nem onde buscar. Muitos cientistas não têm LinkedIn, ou é difícil, os termos são muito difíceis, então como que a gente faz esse encontro acontecer? Claro que tudo isso tem um grande processo, né? Uma forma ali de educação, digamos assim, tanto de cientistas como do mercado sobre essa problemática, né? Então, é mais ou menos por aí que está se caminhando aí a solução que espero em breve começar a pôr mais na prática, porque é isso, né? A própria Fomenta, a gente pivotou 7 vezes. O jeito que ela começou e o que ela é hoje é totalmente diferente. Então, é até difícil falar, né? Também faz parte do empreendedorismo, não é? Pivotar Exato. e pivotar em público, não é? Muitas vezes, por isso temos também, lá está, é um desafio do empreendedorismo e também é preciso ter essa rede de apoio, essa resiliência, como já tínhamos falado. E no fundo, tu Perfeito, queres, exato. com o impacto científico, juntar aqui duas áreas que aparentemente parece que não têm muita relação, mas na verdade têm, porque muitas empresas e muitos projetos precisam dessa base científica para se desenvolver, precisam dessas pessoas na equipa. É isso que tu queres fazer, não é? Exato. Exato. E como que a gente gera recurso, um fluxo financeiro para a ciência de impacto, né? Então tem que ter o dinheiro envolvido aí também. Falando nesse aspecto também, como é que tu consegues chegar depois também a certos investidores? Tens alguma sugestão para quem queira chegar a investidores? Como é que podemos criar essas relações? Muito através também de eventos, networking. Tens alguma... Evento,
e é muito assim, depois que conhece um, terminou a reunião, pedir indicação de uma outra pessoa, né? Então, porque eles se conhecem, então acaba que se a pessoa gostou de você, do seu pitch, às vezes ela não tem uma tese de investimento na tua tese de impacto, mas ela conhece alguém que pode se interessar pelo teu negócio, pela tua causa. Então, é sempre importante pedir indicação no final. E eu acho que assim, eu acho que essa parte de onde buscar investidores é mais difícil porque, assim, é por eventos, né? Tem muitos eventos especializados em achar esses investidores, mas eu acho que, para mim, é mais importante o como abordar. Eu acho que se a gente... Lógico, tem momentos e momentos, mas o que sempre me dá certo é quando eu vou numa abordagem de pedir conselho. Olha, eu quero te mostrar essa ideia de negócio e eu quero discutir com você, eu quero pedir conselhos, sem pedir assim um dinheiro logo de cara. Lógico, depende, né? Mas se eu quero construir uma relação com aquela pessoa, normalmente essas relações são mais duradouras e às vezes não pode ser de imediato, mas vem logo depois. Assim, com a Fomenta foi sempre assim, os melhores contratos investidor anjo foi pessoas que às vezes demorou um ano e meio, ou foram 3 reuniões de 1 hora, que a pessoa foi ajudando, olha, acho que precisa de tal indicador, e se você fizer dessa forma. Então, quando a pessoa se sentiu também um pouco parte da construção do negócio, sabe? Então, a gente até tinha um lema na Fomenta que é vamos buscar conselho e não dinheiro, porque quem busca dinheiro de cara sempre leva um conselho, sabe? Porque a pessoa já dá um então, mas lógico, é muito momento, né? Se você está realmente ali precisando não, você tem um tempo pequeno com aquela pessoa, lógico, sempre tem que ter o call to action, né? Mas eu acho que criar essa relação genuína, ela tem, pelo menos para nós aqui, ela sempre funciona. Achas que é muito importante ter essa relação genuína nos negócios? Ou. Total. Eu acho que assim, as pessoas no fim do dia são pessoas, né? Elas se conectam com as pessoas. Então, se a gente está fazendo algo verdadeiro, que a gente acredita, a gente consegue passar isso, né? E assim, de uma forma carinhosa, a gente vai fazer independente da pessoa. A gente vai achar uma forma de fazer aquilo acontecer. Mas a gente, então, poxa, então vamos aproveitar aquela conversa para ser o mais produtivo possível, né? É claro, pode ter gente que seja desagradável e beleza, a gente descarta aquilo, mas eu acho que criar relações a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Sim, é verdade. Principalmente neste ramo do empreendedorismo, de criar e ser genuíno, às vezes leva-nos a outras oportunidades e outras indicações Uhum. boas. Uhum, Concordo total. absolutamente. Pronto, Sim, muito. Isa, já estamos quase a terminar aqui o nosso episódio e eu, para terminar, gostava de fazer aqui uma pergunta que eu faço sempre aos meus convidados, que é: quem é a Isa? Que é a pergunta mais difícil, né? Bom, eu sou uma mulher agora de 36 anos de idade, uma mulher curiosa, introvertida, muito apaixonada por ver quantas pessoas boas tem no mundo. Então, eu tenho um pouco ali desse lugar imaginar, lugar fantasioso, digamos assim, mas que eu sei que é real, sabe? Então, o que me move é ver quantas pessoas do bem existem, né? Acho que é o que me faz ainda acordar todos os dias, mesmo com tanta desgraça que a gente vê. Eu sei que em todo lugar, independente do país, da cultura, não tem nenhum estereótipo. A questão é ser humano. Não tem que estereotipar nada. Ah, mas é daquela região, ah, mas é daquela cor ou daquele gênero, assim, tudo é questão de ser humano. Então, a gente sempre tem muitas histórias boas de seres humanos, muita gente boa. Isso me faz me dá o coração quentinho, faz continuar, e uma apaixonada pelo mar. Então, toda vez que eu me sinto desconectada comigo mesma, eu preciso voltar para o mar, preciso estar ali onde a vida começou, né? Foi na água do mar, e aí eu lembro da minha pequenitude, a imensidão de tudo, enfim, me sinto em paz ali, e aí com os meus queridos, né? E estou sempre em transformação, aprendendo. Às vezes penso até demais, sofro, mas é isso. Estamos aqui para melhorar.
Estamos então só a passar aqui à recomendação da semana do nosso episódio. Neste caso vai ser a Isa que vai recomendar aqui uma sugestão cultural para nós. Isa, o que é que nos traz Boa. neste episódio? Boa, Ana. Eu tenho um documentário para recomendar. Ele é antigo, mas eu acho que ele passa muito bem o que é ser uma pessoa empreendedora socialmente, né? Empreendedor social, que chama Quem Se Importa, está disponível no YouTube e é da Mara Mourão também, uma empreendedora social, e eu acho muito bonito, assim, que mostra diversas formas de você atuar como empreendedor social. Então, fica aí como dica, e é acessível, né? Democrático, tá no YouTube de forma gratuita. Ótimo, Isa, obrigada pela recomendação. Vou espreitar também, que eu não conheço. Mas lá está, impacto social para quem gosta e para empreendedorismo, acho que é uma ótima sugestão. Oh, Isa, foi muito boa a conversa. Gostei muito de estar contigo neste espaço de conversa, de troca de ideias. Achei uma conversa extremamente interessante. Tens um percurso fantástico. E além disso, sinto também que és uma pessoa muito também assim boa e tens também esse lado do impacto social e mesmo dessa ótica de ajudar o próximo, que eu acho que é extremamente importante e de querer melhorar também o mundo através da ciência, do impacto social, apoiar outras pessoas para essas próprias pessoas fazerem o bem depois dessa capacitação, mesmo com a Fomenta e tudo. Portanto, eu acho que é um percurso fantástico e muito obrigada por teres partilhado a tua experiência aqui connosco e as tuas ideias. E eu espero que tenhas um ótimo percurso também aqui com o Impacto Científico, com este novo projeto. E muito obrigada novamente Eu pela que agradeço, Ana. oportunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço pela sua sensibilidade, generosidade, pelo convite. Também te desejo todo o sucesso. Mantemos o contato como empreendedoras sociais e obrigada mesmo. Me senti muito feliz por esse espaço. Foi muito importante para mim e adorei a nossa conversa. Obrigada e sucesso para você.